Meus amigos, estamos chegando para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo, e hoje nós vamos continuar enfrentando a questão do sursi, da suspensão condicional da pena. Estamos no capítulo 4 e falamos no podcast anterior dos requisitos para a concessão do sursi, vimos ali do artigo 77 até o artigo 80. Hoje nós vamos falar da revogação do sursi, a prorrogação do período de prova e o que acontece quando é cumprido o período de prova do sursi. Muito bem, pessoal, então vamos para a redação dos artigos. Revogação obrigatória, artigo 81. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário, inciso 1º, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, inciso 2º, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Inciso 3º, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Revogação facultativa, parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova. Parágrafo 2º. Se o condenado está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz poderá, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não for fixado. Cumprimento das condições. Artigo 82. Expirado o prazo sem que se tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Muito bem, pessoal, nós vimos que o sursi é a suspensão condicional da pena. O réu foi condenado a uma pena de prisão, mas ele não vai para a cadeia, a pena é suspensa, a execução da pena é suspensa, desde que o réu, o condenado, cumpra alguns requisitos por um período probatório. Nós vimos que os requisitos não são difíceis de cumprir. Há requisitos que são legais, estão previstos em lei, ou judiciais, que o próprio juiz é que fixa. E aí vem uma primeira ideia importante. Se o condenado ele descumpriu os requisitos, as condições legais, isso pode gerar uma revogação obrigatória, indiscutível. Quer dizer, o juiz não tem o poder de não revogar. Mas se o condenado descumpriu uma condição judicial, uma condição criada pelo juiz, é dado ao próprio juiz analisar se deve revogar ou não, e como diz a lei, é possível que ao invés dele revogar, ele possa prorrogar o prazo de sursi, ao invés de revogar, ele pode prorrogar o prazo de cumprimento das condições. Nós vimos também que uma das condições que deve ser cumprida é aquela que está no parágrafo 1º do artigo 78, ou seja, no primeiro ano
de cumprimento das condições de sursi, prestar serviços à comunidade ou ter limitação de fim de semana. Nós vimos também que, dependendo das circunstâncias judiciais, ao invés dessa aplicação, o juiz pode substituir essa prestação de serviço ou limitação de fim de semana por a proibição de frequentar determinados lugares, de se ausentar da comarca e ter que comparecer mensalmente ao fórum para justificar suas atividades. Pois bem, se o agente frustra, descumpre essas regras, a revogação é obrigatória, hein? É obrigatória. Além do que, pessoal, se o réu for condenado com trânsito em julgado, posteriormente por crime doloso, a revogação também é obrigatória. Mas se for por crime culposo ou com contravenção, aí a revogação será facultativa. Também se fala de não pagar a multa, ou não reparar o dano sem justificar. Isso está previsto em lei, nós vimos aqui, artigo 81, inciso 2º, porém, o entendimento atual está no sentido de que ninguém pode ser preso por dívida, então não pagou a multa, vira uma execução fiscal, mas não significa que haverá a revogação do sursi. Esse é um entendimento mais contemporâneo sobre o tema. E a reparação do dano sempre é salvo se não tiver condições de fazê-lo, Outro item que chama a nossa atenção é uma causa de extinção da punibilidade. Podemos colocar assim, artigo 82. Cumpriu o período de prova, todas as condições, haverá a extinção da punibilidade, ou seja, a extinção da pena. Ok? Bom, vale destacar que o período de sursi, esses anos do sursi, se ele não for revogado, serve para aquele período de depuração quinquenal em que o réu volta a ser primário. Então, o período de sursi conta nesses 5 anos para voltar a ser primário. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.